Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje falando sobre a melhor segurança pública do Brasil e do mundo. Com dois irmãos de farda, caras representativos da segurança pública do estado de Goiás. Um que controlou os presídios aqui do nosso estado. Eu ouso dizer que é um dos maiores responsáveis pela segurança controlada aqui do estado mais seguro do Brasil. E do outro lado aqui, um comandante, brother de muito tempo, um dos que mais aprendeu droga no nosso estado também. Seja bem-vindo, diretor-geral da Polícia Penal, Josimar, meu irmão. Seja bem-vindo, tenente-coronel, agora é tenente-coronel, hein? Bom demais. Obrigado. Hugo Bravo, bom demais. Cara, vou começar fazendo um trocadilho aqui e falar de presídios para você, Bravo. Na minha concepção, para você controlar, né, a segurança pública, um território, você tem que ir nas lideranças, obviamente, você tem que sufocar o financiamento, só que uma parte gigantesca disso é você controlar quem está mandando e principalmente os presídios, que é um tema aqui que nós temos um papa na nossa mesa. Mas qual que você acha que é a importância realmente do controle de uma agência prisional, de um presídio, na segurança pública como um todo, vamos falar em nível estadual? Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Deus, né? Estarmos aqui reunidos. Dizer da honra, assim como eu já falei outras vezes, de estar aqui sentado com o Josimar, que representa hoje a Polícia Penal, que tem sido, como você bem disse aí, esse diferencial também na segurança pública. Isso aí eu já falei para ele outras vezes e estou falando de novo, né, Josimar? Parabéns, cara. E assim, a importância do trabalho que foi desenvolvido, vamos dizer, desse restabelecimento do controle da comunidade carcerária, né? Vendo ali pelo lado da polícia militar, como policial militar, porque durante muito tempo de atuação, o que mais gente via é que até tempos atrás ali se funcionava como um escritório do crime, né? Podemos falar que ali era o copom do crime. Saía tudo, centro de comando, ali que saiam as ordens. Porque ali se negociava o carro roubado de forma fácil, se passava a localização de onde era biqueiro, onde o grupo rival ia lá passar e tentar fazer ali um atentado. Porque esses caras são terroristas, né, irmão? São terroristas. Cara que entra dentro de uma biqueira e sai atirando a esmo é o quê? Aí tem gente que não acha, não. Nosso presidente não acha. Mas não, para eles são as vítimas, né? São as vítimas. Então, além disso, a questão que a gente precisa ponderar, e aqui não é politizando a nossa discussão, mas é de forma técnica. Quando a gente tem ali a teoria econômica do crime, a pessoa está no crime porque o crime compensa. Isso aí, desde a década de 90, Gerrit Becker, né, já falava nisso. E uma das grandes questões de você colocar na balança e tirar vamos dizer assim, esse custo-benefício positivo do crime é fazer uma cadeia pesada. Né? Pesada. E isso nós temos aqui no nosso estado de Goiás. Isso, vamos dizer assim, foi os grandes diferenciais, porque eu falo, moço, os homens lá, o trabalho deles foi tão bem feito que eles conseguiram tirar o cheiro de ranço do presídio. Cara, isso aí é impressionante. O povo fala que na POG mesmo, lá não tem cheiro mais de presídio, né? Vocês implementaram uma organização tão profissional e técnica que revolucionou realmente, é exemplo no nosso país. Mas é isso mesmo que o comandante aí, o Coronel Bravo, estava falando? Sim. Muito das ordens, dos comandos, das lideranças, do que se executava na rua, era dali do presídio. Qual que você vê agora na visão de dentro, você que foi chão de fábrica também, mas agora está comandando, você conhece muito bem como que se operacionaliza, como que se executa ali, mas hoje você é um gestor, é um comandante. Qual que é a importância realmente da comunidade carcerária, da agência prisional, da polícia penal, nesse contexto de segurança pública como um todo? Perfeito. Assim, mais uma vez um prazer estar aqui com o senhor, que é uma referência e
na polícia e agora na política também. Então, deixar aqui meus agradecimentos pelo convite, parceiro aí de longas datas. Já tivemos a oportunidade de estar, né, nas funções de gestor e o senhor aqui coordenando as ações aqui no estado e nós juntos. Então, um prazer estar aqui com o senhor. E com o Coronel aqui já é das antigas, né? A gente até lembrava aqui de uma outra oportunidade de um podcast que a gente também dividiu aqui as opiniões e as experiências. Então, o Coronel é representação de uma parte do comando da instituição da Polícia Militar que é gloriosa, né? Que a gente tem sempre espelhado. Então, Bravo para a gente é exemplo também. Sobre o sistema prisional é simples, né? O senhor colocou bem no início uma fala sobre o conceito de controle do crime. E assim, aí a gente pode dizer que as narrativas elas se polarizam em situações para justificar o não cumprimento de algumas missões. Então, quando não tinha essa ideia de que o crime lavava dinheiro e que tinha que se atacar o dinheiro, né, do crime organizado, a única solução era atacar o criminoso que estava ali com o fuzil na mão. Agora, um outro polo da discussão diz que não resolve entrar numa comunidade para combater o criminoso que está com fuzil, porque tem que atacar o dinheiro. Ou seja, é um desvio de foco. O presídio é a mesma forma. Não resolve prender, processar, condenar, levar a pessoa à justiça e esse indivíduo, num espaço que é o presídio, comandar aquele espaço, porque o crime ele é territorialista. Ele vai ser assim em todo o mundo, né? Ele comandar um espaço onde ele cria o verdadeiro estado do crime. Os presídios em Goiás, e assim em alguns estados, ainda infelizmente, eles são um estado do crime. E de lá, ali a gente brinca que o contexto é que todo mundo é inocente, né? Parece que a pessoa vai presa é inocente. Ali, numa unidade com 2.500 pessoas condenadas, como a penitenciária Guimarães, não tem ninguém inocente. São todos condenados. Então, eu sei que ali eu tenho 2.500 criminosos. Não há necessidade da polícia continuar investigando, da polícia civil ter escutas telefônicas, da polícia militar ter que monitorar as famílias dessa pessoa na rua, se eu sei que ali tem 2.500 criminosos. É simplesmente isolar a comunicação dessas pessoas para comandar novas ordens. E foi isso que foi feito no estado de Goiás, com a política pública de segurança assim, austera, né, aos modos do nosso governador Ronaldo Caiado, que é exemplo do Brasil. Cara, é engraçado demais. E eu conversar com vocês, eu estou muito mais na parte política hoje que na parte da segurança pública. E me emociona, me orgulha e me dá esperança isso. Porque vocês são muito técnicos, vocês são vocacionados e realmente vocês sabem o que vocês estão fazendo. E eu acredito que a segurança pública do estado de Goiás está resguardada por muitos anos a seguir. Porque vocês também preocupam muito com fazer sucessores para que a gente consiga dar continuidade a isso. Mas eu faço a mesma pergunta para você em contrapartida com o Coronel Bravo, porque o Bravo ele tem uma característica, me permita me chamar de Bravo, que é um amigo das antigas aqui, ele tem uma característica muito peculiar, que ele é muito articulador, é um cara muito bem quisto, conhece todo mundo, e hoje ele tá como comandante do COD, mas eu o conheci como um operador de inteligência, e é famoso por isso, porque você tem que ter disponibilidade, você tem que ter articulação com todo mundo, conhecimento, técnica. E ele conhece todo mundo, tem informação de todos os lugares, e todo mundo gosta dele, todo mundo confia nele, porque inteligência é uma parte de confiança muito grande, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma em falar que é uma das pessoas que mais combateu o tráfico de drogas, que é o principal fomento aí dessas facções aí, desses terroristas, no estado de Goiás e no Brasil. E hoje no COD, né, protegendo nossas divisas do estado, como que você, como um operador da Polícia Penal, vê esse combate ao tráfico de drogas do nosso estado, se ele é eficiente, se você gosta, se você acha que, se você conhece esse trabalho da Polícia Militar e como que ele chega no presídio, ele está sendo bem visto, você está acreditando nesse projeto aí do nosso governador? Claro, e assim, hoje nenhum operador de segurança pública, se ele falar que não conhece o trabalho da outra força, é porque ele é um cara muito desligado. Porque essa integração, ela não acontece só nos discursos, como algum tempo atrás era no discurso. Então, falar assim, é integrado
mas eu não conhecia o comandante da PM, eu não conhecia o Bravo, eu não conhecia o comandante da PM2, eu não conhecia o comandante do Choque, não conhecia ninguém. Eram ilhas de segurança pública, cada um tentando fazer uma parte, e aí ninguém conversava e ninguém tinha condição de combater. Então, a solução para a segurança pública dar certo é essa integração de verdade. É eu poder ligar para o comandante aqui e falar, comandante, estou com informação de um cara que está trazendo droga para Goiás, que nós pegamos aqui no uniforme do presídio. E eu ter certeza que eu posso passar essa informação para ele, ele vai trabalhar a informação e vai trabalhar junto com a Polícia Civil e esse cara vai ser preso. Então, às vezes a gente passa uma informação como essa e a gente esquece. Então, vai dar certo. Deixa lá que eles vão resolver. E tudo isso que eu estou falando aqui dessa integração acontece no dia a dia, nas conversas, na visita, na ligação do WhatsApp. Então, é algo que eu vejo assim, principalmente a Polícia Militar, que a Polícia Militar ela está em todos os lugares, né? É tipo no filme do John Wick, né? Que tem aquele cara que tem informante, tem gente em todo lugar. A Polícia Militar, ela está em todos os lugares. Ela se materializa no 190, né? A criança pequenininha liga no 190 para pedir uma ajuda. Então, a Polícia Militar tem essa possibilidade de estar em todos os lugares e essa integração faz com que aí a segurança esteja em todos os lugares. Bravo, e é isso mesmo. Eu faço novamente uma referência porque eu te acompanho desde sempre. Eu fui da inteligência da PRF, o meu chefe, o Ítalo, desde o início que me chamou para a inteligência da PRF, falou que você que era uma referência gigantesca, você e o Coronel Daniel, naqueles primórdios ali que trabalhavam muito junto com o Coronel Joneval, mas você era o elo de informações, você repassava muita informação sem reserva de mercado. E você também, naturalmente, recebia informação demais. Então todo mundo queria trabalhar contigo e sabia que você fazia muitas apreensões de drogas através das suas informações. Hoje, você está na unidade que é obrigada a pegar droga, a comandar nossas divisas, não só droga, né? Cuidar das divisas do nosso estado. Uma unidade importantíssima que cresceu demais da conta, era o TOR, hoje é uma das mais importantes da polícia Militar, tanto que você tá lá. E como que tá sendo essa experiência de comandar o COD, que é uma tropa especializada, uma tropa que colegas PRFs já fizeram curso lá e que falam muito bem, tem irmãos ali. Como está sendo essa experiência de comandar o COD? Olha, o COD ele tem sido aí, vamos dizer, precursora nessa modalidade de operações de divisas, né? Então, vamos dizer, dentro desse contexto, inclusive agora nós estamos com um curso em andamento no qual nós estamos recebendo ali 5 estados. Nós tivemos um curso ano passado, nós recebemos outros estados também. Então, o COD tem disseminado todo o conhecimento de operações de divisas para todo o país. Como o Josmar disse, hoje o nosso trabalho, cara, é muito consolidado com a inteligência. E aí eu até vi a sua narrativa, porque trouxeram ali, vamos dizer assim, desavisados, né, de segurança pública, trouxeram a tônica de que no Rio de Janeiro faltou inteligência. Meu amigo, a inteligência nada mais é do que a produção de conhecimento, de forma resumida, para orientar o tomador de decisão. E dentro desse contexto, não tem como você falar em inteligência sem falar em integração, sem falar nas técnicas operacionais. Então, dentro desse contexto do COD, a gente, através de trabalhos integrados, de técnicas de operação de inteligência, principalmente hoje, com a formação de analistas de inteligência, que é a peça hoje fundamental para você identificar ali as questões criminais. Então a gente conseguiu aí ao longo do tempo estabelecer boas amizades, ter um grupo de trabalho também interessante e também porque a inteligência ela requer atualização diária, porque o crime ele também, dizer assim, ele se dinamiza com o tempo. Então, voltando até naquela questão do Rio de Janeiro, claro que teve inteligência, claro que teve. E assim, nós estamos vendo, acho que não se apurou ainda a quantidade de mortos, né? Mas se fala ali em mais de uma centena de mortos, mas se fala numa quantidade expressiva de presos, né? Nós estamos ali, eu acho que o Josimar, através da inteligência dele, eu tenho falado com o chefe da inteligência dele, que é o Matias,
A gente tem ali aproximadamente 7 goianos já praticamente confirmados entre os óbitos lá no Rio de Janeiro. Não vale nada. Nenhum deles. Todos foragidos da justiça. Indivíduos que a todo momento ele não respeita nenhuma ordem judicial. Eu costumo dizer, e uma vez eu ouvi e repito, o vagabundo, ele tem medo da polícia no Brasil. Ele não tem medo de justiça. Ele não tem medo de promotor, não tem medo de juiz, não tem medo de nada. Ele tem medo da polícia. Da polícia. E aí, quando eu falo polícia, é polícia. Polícia Militar, Civil, PRF, Penal, polícia. E o policial tem medo da justiça. É uma inversão muito grande, né? Por exemplo, quem que está hoje constrangendo, questionando a atuação policial? Um ministro do STF, que nem legitimidade para isso tem, um ministro de Justiça, que era também, até tempos atrás, um ministro do STF, que eu posso afirmar categoricamente, na segurança pública, ele é igual uma azeitona na salada de fruta, está mais perdido que cachorro cair de mudança, segue em tiroteio, não sabe nada do que está falando, que dias atrás deu uma entrevista falando que o vagabundo está na rua porque a polícia prende mal. A polícia prendeu mal esses 7 pilantras que estavam lá no Rio de Janeiro. Conhecidos de todos nós, né, Josimar? Sim. Indivíduos de altíssima periculosidade. Envolvidos com tráfico, latrocínio, homicídio. Tem mais uns 4 lá que a família não está conseguindo contato. E que tomara que esteja nessa estatística. Porque eu tenho certeza que foi uma ação legítima da polícia. Esse mesmo grupo aí, um dia antes, tinha entrado 70 no Morro da Quitanda, executado uma senhora de 60 anos e um trabalhador de 30 anos. Ah, mas vai morrer trabalhador na favela. Eu sei que morreram 4 trabalhadores. 4. 2 policiais civis e 2 militares. Esses foram os que morreram. Se tem alguma coisa para questionar se valeu a pena ou não, foi o fato deles terem morrido. Porque eu acho que nem a morte de 1000 bandidos, ela pode sobrepor a morte de um policial. Eu comentei isso na tribuna e isso me emociona também. Eu tenho certeza absoluta que nenhum policial naquele dia chegou no quartel e comemorou aquela ação. Por mais que ela tenha sido exitosa, com a apreensão de 100 fuzis, morte de mais de centena de bandidos, vagabundo, mas se um policial morrer, a gente sabe disso, né? A operação só termina quando todo mundo chega em casa e bem. Ninguém subiu para lá, eu acredito, no morro, até saiu umas imagens de uns policiais fazendo uma oração, né? Na escadaria. Ninguém foi para lá porque quis. Ninguém foi para lá porque quis. Até entrando, e aí vai também gente falando assim, por que não vai lá na Faria Lima e troca tiro? São situações completamente diferentes. O PCC é regulação de mercado ilícito e um controle dissimulado. Ele tem as armas, mas não ostenta. O Comando Vermelho já é diferente, é domínio territorial e ostensividade. Então é completamente diferente, vamos dizer, repito, azeitonas na salada de fruta falando de segurança pública. E assim, no meio político, a gente percebe que eu tô vivendo assim, muita gente, e aí não vamos politizar também, mas muita esquerda assim, fazendo palanque sobre o caixão dos policiais. Eu fiz um comentário falando isso, cara, nenhum policial sobe ali querendo matar e muito menos morrer. E assim, nenhum policial mais ou menos sobe um morro. Nós somos policiais. A gente sabe assim, não é todo mundo que tá preparado pra subir o morro. E eu fui humilde o suficiente de falar que hoje eu não tô preparado. Eu tô vivendo uma situação que eu não seria capaz de subir aquele morro. Então, aqueles homens eram os melhores, pô. Eu sei disso. E aí eu tenho que escutar. Será que eles não exageraram? Meu irmão, adrenalina, o cara tá subindo o morro, tá jogando drone em cima dos policiais, dos meus amigos ali. É uma loucura completa. Isso aí, eu escutei outro colega meu falando, uma narrativa, um texto muito bonito. Eles falam assim, pra população, rezem, mas rezem muito pra essa chama do coração dos policiais se manterem acesas. Porque se apagar, vocês estão ferrados. Os caras, a sociedade não sabe que o salário do policial vai pingar ele subindo ou não no morro.
Se falar, o bandido foi pra lá, se você for devagarzinho, o salário pinga. Só que a polícia é vocacionada. O cara odeia bandido. E ele falou a frase ali no final que o Bravo tava comentando esse negócio do respaldo, né? Que a gente aqui não tem respaldo jurídico, não tem respaldo moral e não tem respaldo social. Todo mundo odeia a polícia. E a gente parece que é corporativista. Que loucura é essa, Josimar? O interessante é a gente observar que todo mundo é ser humano. E aí a culpa fica na polícia como desumana. A polícia é desumana. A questão daquela problemática da favela, do crime organizado, ela não é da polícia. A polícia é a única que está tentando resolver. Essa é a questão. E aí eu estou falando de um ser humano que faz uma oração na entrada do morro, porque ele sabe que ele pode não voltar. Pode não dar tempo dele pedir perdão para Deus, porque um tirão de fuzil do ladrão que está barricado na nuca, não vai dar tempo nem dele lembrar o que aconteceu. Então, ali são homens e mulheres que estão subindo aquele morro ali com a chance grande de não voltar. E será que as pessoas não param para pensar que antes de subir aquilo ali, eles têm essa noção? Né? Que o próprio policial sabe. Pode ser preparado, pode ser o cara que está pronto para o confronto a qualquer momento. Ele sabe que a chance dele tombar é real. Não é videogame. Não é videogame, comandante. Até aquela... Vazou assim, divulgaram aquelas mensagens da esposa. Que fosse tô bem, mas continua orando. Continua orando. O cara tem esposa, o cara tem filhos. Nossa, ele me arrebentou. E ela fala assim, me responde. Ele não mora em condomínio fechado. Ele não é rico. Ele não é rico. Ele é origem humilde. E aí, como você disse, aí se politiza. Eu queria entender, porque a esquerda, ela defende uma ideia. A direita defende outra. Aí eu fico pensando, qual que é a ideia que esse pessoal defende que é diferente do que a polícia defende? Do que a polícia trabalha? Porque, tipo assim, nós defendemos que liberdade, patrimônio, vida, liberdade de expressão. Tipo assim, o que a esquerda defende diferente do que nós defendemos? Então, essa narrativa criada, assim, a gente não consegue... Mas eu acredito que o discurso, porque o discurso é bonito. Porque, assim, o que eu li muito foi assim, a gente precisa de políticas públicas, de ter menos ostensividade, de ter mais inteligência, planejamento, para que a gente salve vidas e não mate. Na prática, meu irmão, ali a gente tá lidando com a última raça. O Josimar foi muito certeiro. Ali tudo falhou, a educação falhou, ali a cultura falhou, ali a criação, a personalidade, tudo falhou. E aí tá chegando a polícia pra combater. É o último obstáculo entre o bem e o mal, é a polícia, meu irmão. É a ferramenta social para resolver um problema que não é só de segurança pública, mas é a ferramenta social. A sociedade só tem a polícia para tentar resolver aquilo. Então, quando ela demoniza a polícia, ela está demonizando a única ferramenta social que, de fato, está a serviço da sociedade. Porque grande parte daqueles que estão ali defendendo, em tribunas falando, não estão defendendo a sociedade, está defendendo o interesse, o voto na próxima eleição. Ele não... A rachadinha na emenda parlamentar. Tá nem aí, ele vê votos, ele não está vendo seres humanos, não, ele está vendo votos. E aí, falando também de inteligência, né? Essa ação foi uma das ações mais exitosas do uso da inteligência policial, porque o confronto entre os meliantes ali e a tropa da polícia militar, da polícia civil, dos que entraram, foi num espaço controlado. Foi na mata. O bandido optou em atirar no policial, abrigado ali debaixo de uma moita na verdade, de mato. Foi por indicação, né? Por movimentação da própria polícia. Eles fizeram um movimento para que eles fossem para aquele local específico. De um monitoramento e da inteligência. Mata. Mais de 100 fuzis apreendidos. Mais de 100 mortos, e aí... O que o cara tava fazendo na mata? O cara que foi baleado na mata, o que ele tava fazendo na mata? Irmão, eu não fico no meio da mata, o senhor não fica, ninguém faz piquenique na mata fechada. Qual que é a lógica dele estar lá no meio da mata? Por isso você pegou e levou ele pra lá? Assim, só tirando por base os goianos que lá estavam, qual que era, vamos dizer assim, já estavam lá foragidos da justiça. Exatamente. O que eles estavam fazendo ali? Lógico que a gente sabe que o Comando Vermelho ele criou ilhas ali dentro
para receber criminosos de todos os lugares do país, foragidos da justiça, para se homiziar dentro de favela e ter uma vida normal. E de lá, querendo controlar tráfico de drogas nos seus respectivos estados. E uma diferença, e você foi muito feliz, hoje, por exemplo, a diferença do nosso estado, né? Por que eles não ficaram aqui? Por que eles foragidos foram se esconder no Rio de Janeiro? Acho que foi a exemplificação da frase do nosso governador, né? Ou Ou muda de bandido muda de profissão ou muda de estado. Nesse caso, eles fizeram o quê, Bravo? Mudar de estado. Tem outros que mudam até de país, o Josimar sabe. A grande liderança aí, vamos dizer, entre aspas, de um afeto ao PCC aí, hoje mora na Bolívia. Em lugar certo e sabido. Aí quer se discutir sistema único de segurança pública, a federação querer interferir nas políticas estaduais, deixando de preocupar com a cooperação internacional. Tem grandes traficantes nossos morando. Porque não pode pular a fronteira, que se pudesse ele não tava lá também não, né? Porque se a gente entrar, dá ruim pra nós. Eu já trabalhei na fronteira ali, a gente tinha que ir no limite, se passasse ali, dava igual ruim filme, mesmo. né? Igual filme. Parou. Eu comprei uma briga hoje com o ministro da Justiça, com o diretor-geral da PRF e com o ministro Alexandre de Moraes, né? Tá de boa. Só isso, tá tranquilo. Não, porque assim, a PRF sempre foi importantíssima em todos os trabalhos integrados. Hoje a gente vê dificuldade até em liberação de policiais rodoviários federais para fazer curso em outras instituições. O que chegou para mim, e aí você pode esclarecer melhor, é que a PRF está proibida de participar de operações integradas. Hoje é formalizado, Josimar, é uma tristeza muito grande, e isso eu deixo muito claro que não é do estado de Goiás, porque aqui são os meus policiais, eu amo esses caras, os caras são muito competentes e são os mesmos, mas a diretriz nacional é vergonhosa. Nós temos uma portaria que proibiu todas as integrações do país, ou seja, eu já trabalhei no GAECO, cara. Não pode, vazamos de lá. A FICO, pô, o Bravo é um cara que conhece, todo mundo da Polícia Federal, um trabalho integrado, orientado, acabou, expulso de lá. Até essas micro-operações conjuntas, a gente tem que mudar o termo. Se o Bravo passar uma informação pra PRF, se o senhor passar uma operação de faccionado pra PRF, fizer e der match ali, assim, e agora? Olha aqui, nós estamos pegando a droga, pegando os bandidos e com medo de como que a gente vai relatar pra não dar ruim. Porque os caras não deixam a gente trabalhar em conjunto. Cara, a gente tá vivendo um tempo que, assim, eu fico com medo de falar, eu falo com muito fervor, porque parece dor de cotovelo. Mas, assim, com um mês de gestão minha, eu peguei 10 toneladas de droga aqui em Goiás. Em 2023, não pegou 10 toneladas. 2024, não pegou 10 toneladas. 2025, no ano, não pegou 10. Se junta, em 2022... nós pegamos 40 toneladas. Se juntar os 3 anos até hoje, não dá. Entendeu? Tá dando certo até hoje por causa de vocês. Vocês seguram nas pontas lá. Tá segurando no presídio, tá segurando aqui. Mas você acha que acabou o tráfico de drogas em Goiás? Aqui é entreposto ou é rota de tudo. Então é muito ruim. O governo estadual faz um trabalho maravilhoso. Mas eu fico muito temeroso com as forças federais não estarem tranquilamente trabalhando integrado, porque a gente vai perder sistema, vai perder integração, vai perder inteligência, vai perder a informação global do país e a médio prazo nós seremos impactados. Então eu peço para que a gente continue, eu não vou desistir, vocês são vocacionados, mas vocês precisam também tentar, junto com o governador, para que volte essas forças de segurança pública da União, porque do jeito que tá, é muito triste. Os PRFs estão destruídos. A PRF hoje... Quando ele virar presidente, nós vamos resolver isso. Pera aí, então, ó. O papo tá bom demais. A gente vai ter que fazer um segundo programa, então eu vou cortar aqui esse. Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota. A segunda etapa fica na semana que vem. Bora!